E a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vocês ficam rindo, né? Que são felizes, graças a Deus. Amém? A alegria do Senhor nos fortalece. Aleluia! O que traz alegria para o coração de Deus, hein? Aquilo que enche o coração de Deus de alegria fortalece os homens na terra. Amém? Você consegue entender a importância de fazer a vontade de Deus nesse contexto? Sim ou não? Um Deus satisfeito é um Deus feliz. E um Deus feliz te fortalece. Se tem planos no coração de Deus, quando eles se materializam na terra, no universo, em qualquer outra parte, onde houver um crente, o Senhor apraz a sua vontade, satisfaz os seus desejos. E isso fortalece aqueles que esperam nele. Amém? Às vezes, por causa do véu, da obrigação e do legalismo, nós olhamos para a obra de Deus de uma maneira muito pesada. São muitos sacrifícios e muitas renúncias. E nós só conseguimos enxergar o quanto está demorando e o quanto requer de nós aquilo que está proposto ser realizado nas nossas vidas a partir da promessa. Nós não conseguimos perceber que há uma recompensa em tudo que Deus faz. Quando Deus sonha, Ele sonha envolvendo você e a sua casa. Amém? E quando os sonhos se realizam, Ele feliz te fortalece. É força para as próximas conquistas. Amém? Por Mateus, capítulo 12, verso 9. Nós vamos ler do 9 ao 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. Mateus, capítulo 12, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: "E tu curar no sábado?" Ao que lhes respondeu: "Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem." Então, disse ao homem: "Estende a mão." Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mateus capítulo 12, versos do 9 ao 14. É o milagre da cura de um homem com a mão ressequida. Em um ambiente que se torna hostil por causa de uma boa obra que é feita por Jesus. Jesus vê aquele homem com um problema. Os fariseus sabiam do problema, era uma doença exposta a todos, de conhecimento de todos. E o questionamento deles é se era lícito curar aquele homem em um dia sagrado, no sábado. Jesus cura aquele homem, some daquele lugar porque esses fariseus se indignaram com o evento que aconteceu. Mas você consegue entrar no contexto aqui comigo e perceber que essa preocupação está muito distante do coração de Deus? Você consegue ver os olhos de Deus sobre aqueles que estão necessitados nesse contexto? A preocupação dos fariseus era se podia ou não podia fazer milagres no sábado. Mas o coração do Senhor e a sua sabedoria os faz refletir sobre um outro ponto. E expõe o coração dos religiosos a uma medida que os faz se enfurecer, a ponto de procurar tirar a vida de Jesus. Pode olhar que a preocupação deles era com o cumprimento da lei. O sábado era sagrado. Então eles tinham muitos outros dias
para verem essas coisas sendo realizadas. A doutrina, em outras palavras, a lei e a regra, os dogmas e as formas eram superiores ao valor de uma vida. Mas como que Deus vê essa circunstância? Como que Deus vê o enfermo, o necessitado, o endividado? Como que Deus vê a carestia nos homens? E como que nós vemos? Porque nós vivemos num mundo caído. Após comer da árvore da vida, acende-se no meio dos homens um senso de reputação muito alto, chamado justiça própria, a mãe de todos os pecados. Você vê que no cenário da queda, depois que come, o homem procura cobrir o ato indigesto que ele tinha promovido. Os olhos dele foram abertos de uma maneira diferente a dos olhos de Deus. A inocência do homem ali e da mulher no cenário era tão nítidas que a serpente percebeu que com astúcia ela conseguiria persuadi-los. Mas ela não foi suficiente para restaurar a visão depois da queda. Porque depois que comem, o homem procura para si formas de tampar aquilo que ele via como impuro e injusto. Ele procura folhas de figueira para tampar o pecado que ele havia cometido. E não fica por aí só. Ele se esconde da presença de Deus. São resultados de uma vida pecaminosa. A justiça própria, desde então, não é nem depois da fundação da lei, é desde então, coloca um véu sobre os olhos do coração do homem. E o impede de ver o valor na vida. Qual que era a outra árvore que tinha no jardim? Vocês lembram? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore era a árvore do quê? Da vida. Naquele momento que o homem escolhe comer do certo e do errado, da lei do juízo moral, das leis morais, ele está deixando de comer da árvore da vida. Nós estamos num contexto onde os fariseus estão mais apegados à religião do que ao valor do quê? Da vida daquele homem que sofria com a mão ressequida. Nós não estamos muito diferentes deles, porque embora fomos salvos, o véu ainda está posto sobre os nossos olhos. E os nossos olhos ainda veem de forma turva o favor de Deus. Quando você, por exemplo, é acometido de enfermidade, como que você se enxerga? Como que você olha para você quando tardam as promessas de Deus para a sua vida? Ou quando as coisas que você costuma administrar se descontrolam em uma direção que você não consegue mais reparar? Quais são as impressões que você tem a seu respeito? Qual foi a brecha que eu deixei? Aonde o inimigo entrou? Qual porta está aberta? Aonde foi que eu pequei? O pecado é meu? É da minha mãe? É da minha avó? É pecado hereditário? Que herança maldita é essa? Sim ou não? Ou só eu que costumo revisitar essas coisas, essas circunstâncias? Porque esses são os nossos olhos. Lá atrás, nós comemos da árvore do cunho moral, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Está mais impregnado em mim e você do que você imagina. O Senhor vem para cumprir com uma palavra, salvar o homem das trevas, mas Ele vem também restabelecer as vistas ao cego. E a cegueira do coração é a pior de todas elas. Quando o homem come do fruto, seja qual for, ele passa a ser uma realidade interior. A cegueira do coração é a pior delas. Não conseguir perceber as coisas de Deus, a maneira dele é a pior das escravidões. É a pior das coisas que podem acometer a vida do homem, mesmo dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele ora para as igrejas que ele vem abrindo durante a sua trajetória, e no livro de Atos ele ora para que sejam abertos os olhos do coração,
De alguma forma, ele percebeu que a vida legalista que ele tinha havia promovido muitas coisas ruins e o conduzido por um caminho muito ruim contra os cristãos. E a revelação que ele tinha agora, ele queria usar de compaixão com aquelas pessoas com um clamor muito específico. Senhor, abre os olhos do coração. Vocês lembram do cenário em que um cego Bartimeu é curado? Ele era cego, não tinha vistas naturais, mas ele chama Jesus especificamente de filho de Davi. Ele mesmo sem enxergar nenhum dos milagres, mesmo sem poder ver nenhum dos traços de Jesus, ele identificou que uma figura nobre e real se aproximava. Que uma descendência de outra estirpe se aproximava e tinha poder para fazer algo na vida dele, tinha poder para transformar. Então ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras palavras, ó Rei eterno, porque todo judeu sabia que o reino de Davi era eterno. Então ele não clamava por qualquer pessoa. Então, naquele cenário nós percebemos que a maior visão que tinha naquele lugar era de um cego. E ele recebeu o que ele queria. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele volta a ver. Porque Jesus tem uma percepção clara das demandas que nós temos. Nós falamos no culto passado das demandas que a nova aliança requer de nós. Nós somos a comunidade do amor ao próximo, de uns aos outros. E uma falta de percepção de como Deus nos enxerga e de como Deus enxerga a igreja nos faz fazer coisas tão cruéis quanto a desses fariseus religiosos. Duras. Sabe? Um véu posto sobre o coração da igreja nos tira a oportunidade de buscar ajuda entre os irmãos. Jesus vem mostrar em várias vezes durante o Evangelho que ele cura no sábado, só para mostrar para o coração daqueles religiosos que mais valia uma vida. Jesus tinha uma compreensão clara de que a vida lá no Éden já tinha sido desprezada com a árvore. E que o homem não tinha uma compreensão clara do que era a vida e que valor isso teria diante dos olhos dele. A vida é maior do que a lei. E aqui ele está falando que mais vale a vida de um homem do que a vida de uma ovelha. Então, o Senhor tem olhos específicos a seu respeito. Mesmo que você não consiga compreender, e quando o casamento vai mal, quando as finanças vai mal, você procura logo onde você errou, onde é que você está errando, quais são as formas de se retalhar. O Senhor tem olhos de ternura sobre você. E assim como Ele promove uma cura aqui, e Ele fala que essa ovelha caída no poço, nada pode fazer, Ele olha para você. Os olhos do Senhor repousam sobre nós, independente do contexto, independente das escolhas e das decisões. Quando ele fala que os olhos é como os olhos de um pastor sobre uma ovelha que caiu na cova, está falando assim, que chance tem dessa pessoa sair desse buraco? Nenhuma. Vai morrer aí. Esses são os olhos do Senhor. Essa é a preocupação que Ele tem quando nós enfrentamos as nossas mazelas. Quando a enfermidade bate à porta. Quando os recursos financeiros tardam, falham. Quando as promessas demoram. Os olhos do Senhor são os olhos de compaixão. A preocupação dele não está sobre os motivos pelo qual você se encontra naquele buraco. E ao perceber a necessidade, ele só vê uma coisa: essa ovelha completamente desqualificada para sair daí sozinho. Ela precisa de ajuda. Há um senso de urgência no olhar celestial para conosco, para com os filhos. Ele não vê que você está na situação que está porque fez escolhas ruins ou uma semeadora ruim, ainda que isso seja verdade. Ele olha o risco real. É uma necessidade eminente. Meu filho precisa de ajuda, eu posso ajudá-lo. E isso é vital, se eu não ajudar, ele morre. Então, é assim que o Senhor nos vê. E é assim que nós precisamos ver uns aos outros. É assim que nós
precisamos praticar o amor ao próximo, porque é muito fácil eu ver o próximo passando por uma luta e falar assim, ó, mas ela é inconsequente. Mas ele é desequilibrado. Olha as coisas que ele fala. E ao invés de colocar os olhos sobre as coisas que Deus valoriza e olhar como Jesus olha para a circunstância, nós olhamos com o olhar da doutrina, caçando defeito. Por que ele está nessa situação? Porque ele é gastador, mau administrador. Por que ele está assim? Porque é avarento. Por que ele está desse jeito? Porque a semeadura é ruim. Por que está colhendo esses frutos com os filhos? Porque é adúltero. E muitas outras justificativas nos sobem aos olhos. Mas muito pouco do Espírito de Cristo ganha espaço no nosso coração. Muito pouco da maneira com a qual Deus repousa os seus olhos sobre nós é refletido sobre a vida do próximo. E aí a comunidade que foi plantada na terra para um amor fraternal, a comunidade de uns aos outros, começa a se fechar com máscaras, esconder o casamento, esconder a realidade da criação dos filhos. Por quê? Porque assim que descobrirem que eu tenho deficiência aqui, que eu tenho dificuldade ali, vão procurar o meu pecado. E qual que é a realidade? Tem pecado em você. Todo mundo que procurar vai achar. E quem quer colocar os pecados, por exemplo, aqui na nossa projeção e mostrar para a igreja? Quem quer, se quer cogitar a possibilidade dos segredos do seu casamento serem falados pelos irmãos dentro da igreja? Quem quer abrir o coração e deixar que outras pessoas vejam as suas feridas e as suas preocupações em um cenário religioso como esse, onde as pessoas se apegam às coisas naturais que estão vendo e pouco importa a visão e o valor que a vida há diante do coração de Deus? Você consegue perceber? Nós somos capazes de ir nos dilacerando, excluindo as manchas do corpo, assim, de maneira dura, como se as pessoas estivessem saindo por conta própria. Mas não encontraram espaço, brecha, não encontraram ocasião, não perceberam os olhos de ternura do Senhor sobre as circunstâncias. Que sejam nesses dias abertos os olhos do seu coração. Todas as disciplinas espirituais, elas cumprem com essa vocação de emprestar os olhos de Deus para a igreja. E você perceber o verdadeiro valor da vida. E para o Senhor, quando Ele nos vê como essa ovelha que caiu, Ele não pensa em outra coisa senão em salvar, senão em promover um amparo para aquele que está desamparado. Olha só. O cara vivia com a mão ressequida. Ele vivia com um problema. Você já parou para avaliar em uma situação quando o seu problema se torna uma exposição assim tão clara diante da congregação? Porque quando fala que ele curou nesse cenário, no cenário da sinagoga, fala que ele curou alguém que tinha um problema que era de conhecimento de todos. Entendeu? Talvez hoje, daqui você não consegue perceber, você não consegue se sensibilizar com a situação, mas todo mundo aqui tem problema. E a maioria dos problemas são velados e escondidos. Somos fortes o suficientes para posar o casamento perfeito, a criação perfeita dos filhos em muitos cenários. Mas temos pouco quebrantamento para receber ajuda e gritar. Mas tem situações que se tornam tão ruins que chegam ao conhecimento de todos. São enfermidades, são necessidades. Esse homem está aqui, com uma necessidade física. Mas e quantas necessidades emocionais? Quantos problemas financeiros? Quantos ataques em alianças conjugais, casamentos, criação de filhos, que são completamente veladas e sustentadas como se estivesse tudo bem? E por que dessa dureza? Por que dessa resistência? Por que de tanta reputação?
Por um único motivo. Porque o véu da lei está sobre o coração. E assim como o homem fez lá no Éden, nós ainda estamos procurando as figueiras e as folhas delas para reparar o nosso dano. Justiça própria. Na verdade, nós não temos humildade suficiente para receber o olhar terro de Jesus direto na ferida. Sabe onde é que isso fica claro aqui nessa passagem? Quando Jesus usa da parábola para expor o que de fato está no coração dos homens. Porque, no contexto, o fariseu aqui, ele está certo. A lei de Moisés era uma lei milenar, sustentada por toda a estrutura religiosa. Eles estavam com a razão. Aquele era o caminho certo. Mas eles não conseguiam perceber a dureza para com a vida que sofria. O enfermo, a ovelha trancafiada numa cova, independente das suas escolhas. Ainda que eles celebrassem o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque o Senhor está comigo. Eles não conseguiam inclinar o coração para aquela ovelha que estava no vale da sombra da morte há anos, com um problema físico. Eles não conseguiam anelar o coração. Justiça própria. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam encurralá-lo em um lugar onde ficasse claro que aquele homem era indigesto ali, inaceitável, que ele vinha promovendo problemas, e o que ele estava fazendo não estava certo. E de fato, não estava certo mesmo, segundo a lei. Mas tinha valor aos olhos de Deus, segundo a vida. Ele veio restaurar o valor de uma vida. Ele veio morrer pelo perdido. Ele veio arrancar das covas aqueles que estavam prontos para morrer, desabilitados completamente de saírem de lá por força própria. Então, o Senhor nos vê dessa maneira. Ele olha com esses olhos. Não depende do tempo de conversão. Não interessa quanto de Bíblia você saiba. Não interessa quanto você ora. Sabe? Todos esses atributos morais, éticos, todas essas habilidades, todos os talentos, diante de uma necessidade, diante de uma enfermidade, seja ela de qualquer natureza diante de Deus, faz com que o Senhor olhe para você como essa ovelha, que precisa da ajuda dele para viver. Não tem outra saída, não tem outra oportunidade. Mas os fariseus não conseguem perceber. Eles não conseguem se sensibilizar. Então, quando o apóstolo Paulo faz o apelo de que sejam abertos os olhos do seu coração, ele está falando de uma mudança de mentalidade. É remover a mentalidade do certo ou errado e colocar os seus pensamentos sobre o verdadeiro valor da vida e o custo de uma vida para os céus, aquilo que de fato promove alegria no coração de Deus. Nós precisamos enxergar a igreja, precisamos enxergar os irmãos. Nós precisamos enxergar Jesus de uma maneira clara. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Ninguém muda a mente de um homem. Nós somos obstinados o suficiente para fazer aquilo que é certo com o coração errado. Somos fortes o suficientes para permanecer casados só por causa da vergonha que você vai submeter a sua família ou os prejuízos que você vai promover sobre seus filhos. E eu não estou fazendo recomendações para você divorciar, não. Eu estou falando da dureza do coração em abrir as portas da necessidade para receber o bálsamo que cura as feridas. Por que tantas resistências e tantas restrições? Por que será que nós ainda continuamos correndo para de trás das árvores? Qual que é o grande clamor da igreja hoje? Qual que é? Qual que é a grande necessidade? Você acha que o pastor fica feliz com cadeira vazia no culto? Não. O pastor fica feliz com mais gente do que cadeira, não tem mais lugar para sentar, não tem mais onde estacionar carro. Precisamos construir um prédio maior. Quem coloca isso no coração do homem?
é Deus. Tem um apelo evangelístico. E os homens lá atrás, o homem lá atrás, quando ele pecou, ele correu de medo e escondeu atrás das árvores. Aí Deus chega lá e pergunta: onde é que você está, Adão? Onde é que você foi parar? E o que a igreja faz hoje? Onde é que você está? Vem para o culto, vem para a célula. É um clamor de milhares de anos. Por quê? Porque não está completamente resolvido o problema. Há muito que se anunciar, há muito que se resolver. Então tem muita gente ainda escondida atrás das árvores. Você estar aqui. Inclinou seu coração, veio. Nós já estamos aqui, mas pode ser que ainda tenha uma moitinha, né? Um arbustozinho que ainda não foi tocado. Medo. Pelo mesmo motivo que Adão teve. Medo do que vão pensar, medo do que vão falar. E todo medo é zelo por si só. Por que o homem empenha recursos para cuidar de si? Por quê? Porque não tem quem cuida. É um espírito de orfandade. Em outras palavras, estamos atestando independência. Não tem quem cuida de mim. Eu preciso dar os meus pulos. Eu preciso me preservar. E aí, nessa expectativa, nós vamos mesmo. Preservando tudo aquilo que nós acreditamos não ser belo diante dos olhos dos homens. Só que também nós vamos perdendo as oportunidades de apresentar diante de Deus, aquele que tem olhos de amor sobre o necessitado, tudo aquilo que precisa ser revisitado. Nós vamos ali, colocando figueira em tudo. Não estou falando para você dar pérolas a porco. Não estou falando para você sair abrindo seu coração para qualquer um. Mas eu estou falando de um abrir de olhos espirituais. Sabe, uma das coisas mais leves que eu encontrei na vida foi viver a minha vida como alguém que pode ser enganado. Jesus recebeu Judas como discípulo. Mas Jesus não foi surpreendido pelo coração traidor de Judas, ele sabia. Mas ele viu disposição em Judas para fazer aquilo que os outros estavam fazendo. E ele tinha força moral para sustentar o que precisava ser feito. Ele tinha talento. Mas Jesus caminhou com um traidor. Por que cargas d'água ele permitiu? Mesmo percebendo o perigo. Porque ele não tinha medo da traição. Ele não conseguia ver entre os homens, nem entre os 11, nem entre Judas, e nem diante do exército romano, não tinha nenhum homem capaz de tirar a proteção que ele recebia. Ele tinha uma clareza intocável de como ele era visto pelos céus. A Bíblia fala que depois de batizado, os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele, e uma voz disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus creu nisso até o fim. Até o fim. Não titubeou. Ele não ficou preocupado com as fofocas. Ele não ficou preocupado com a reputação. E eram muitas. Eram muitas retaliações. Eram muitas recomendações a respeito do que ele estava fazendo. Não faz isso aqui não. Vão te matar desse jeito. Você está promovendo problema. Você está promovendo escândalos. Pouco importa. Ele tinha algo para fazer. Havia um senso de urgência no coração de Jesus. Ele veio cumprir com algo e veio fazer e o fez. Fez com segurança, porque sabia quem era. Amém? A justiça própria é a mãe de todos os pecados. Projeta João capítulo 9, verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, olha só, não são mais os fariseus, agora são os discípulos, é a equipe de Jesus. Seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
Final do verso 3. Olha, além de olhar para nós como essa ovelha encurralada em uma cova, ele olha para os seus problemas, vendo oportunidade de manifestar os poderes e a glória da obra de Deus. Aqui os discípulos, mesmo vendo a manifestação de poder, mesmo vendo que Jesus era Jesus que os amava, o tirou da desqualificação, os adaptou, os qualificou, os comissionou para a obra, eles não conseguiram perceber. Quando eles viram um cego, e aqui eles falam que era um cego de nascença. Então, o que esse homem fez no útero para nascer já cego? Ou o que esse homem fez em outras vidas? Ou o que fizeram por ele? Será que foram os pais? Mas uma convicção está no coração e na mente dos discípulos. Qual? Alguém fez alguma coisa errada. Porque esse cara não ia nascer cego de graça. Consegue ver a semente da justiça própria aí? Aquele homem era cego aos olhos dos discípulos porque merecia ser cego. Alguém fez pecado tal que tivesse como pagamento, como acerto de contas, cegueira desde nascença. Aí nasceu cego. Esse é o questionamento dos discípulos, essa é a pergunta. Aí Jesus fala assim, olha, nem uma coisa, nem outra, os meus olhos não estão aí. As necessidades chegam até mim como oportunidade de manifestar o poder de meu Pai. Jesus olha para o enfermo, Jesus olha para o endividado, Jesus olha para o amargurado, depressivo, ansioso, e ele não procura o rastro do histórico que te colocou no vale da sombra da morte. Ele vê única e exclusivamente uma oportunidade de manifestar a sua bondade. Mas você consegue se enxergar assim? Ou quando as coisas apertam financeiramente, você já procura qual foi o dízimo que você não devolveu? Qual foi o exagero que você cometeu? Eu não sou um bom administrador, é por isso que eu estou aqui. Eu sou mau com os recursos, sou muito gastador, descontrolado com cartão de crédito. Não são avaliações? Assim como as dos discípulos. Quem pecou para te pôr na miséria? Quem pecou para te endividar? E a enfermidade bate a porta, toca seus filhos. Aí, qual que é a primeira coisa que sobe o coração? A dúvida. Por quê? Diante de uma situação de conflito, seja ela enfermidade, seja ela uma doença física ou emocional, seja um aperto, seja uma perda, você já viu o tanto que rapidamente nós recorremos ao porquê? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Qual que é a fome que nós temos nessa direção? Justiça própria, merecimento. Quando Deus se encontra com Adão lá, e ele fala assim, comeste da árvore? Aí ele fala o quê? O que ele fala? Vocês lembram? Foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, quando você aperta o botão, por quê? Você está querendo caçar quem? A Eva da sua situação. Você quer ver quem é o culpado de você estar encurralado naquilo. Você ainda é a vítima do cenário. Para Adão, a culpa era de Eva. Mas quem que deu Eva? Quem que deu Eva para ele? Foi ele. Então, de quem que era a culpa? Adão, em outras palavras, falava, o senhor é que não é bom o suficiente. Em vez de me dar uma auxiliadora idônea, me deu foi um problema. Onde essa mulher me colocou? E agora? Como é que eu vou resolver isso? Aí nascem todas as opiniões que relativizam a bondade de Deus e condicionam o comportamento humano por causa de um culpado. E nós somos duros o suficientes para caçar culpado a vida inteira. Um culpado por causa de um problema na criação dos filhos. Um culpado por causa do seu problema conjugal. Um culpado por causa do seu sucesso financeiro, sucesso do seu empreendimento. Um culpado por causa da sua profissão. Tudo justiça própria. É você confeccionando folhas de figueira para tampar aquilo que você acredita ser indesejável diante dos olhos de Deus. Mas o Senhor está olhando para você,
só na expectativa de você dar a oportunidade dele manifestar o poder para a glória de Deus. Então, esses são os olhos do Senhor. Ele te vê como essa ovelha incapaz de se ajudar. Eu sei que às vezes você procura um arrasta para cima, um livro de autoajuda, uma ajuda terapêutica, entre outras coisas. Ok, querendo se aperfeiçoar. Mas Jesus, invariavelmente, imutavelmente, Ele te vê como uma ovelha incapaz de se ajudar. Incapaz. Seus problemas emocionais é a cova onde a ovelha está. Ele olha e fala assim, não consegue sair daí sozinho, eu tenho que ajudá-la. Eu preciso ajudá-la. São os olhos do Senhor. É a oportunidade de eu manifestar a minha bondade, o meu poder. É uma oportunidade que eu tenho de mostrar o meu amor pelos filhos. Esses são os olhos do Senhor sobre nós. Amém? Projeta Lucas, capítulo 13, verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já quantos anos? Quantos? 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado, disse-lhe, porém, o Senhor, mentirosos, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Olha só, no cenário aqui, Jesus acaba de envergonhar os mestres da lei diante do povo. Eles já procuravam um motivo para pegar Jesus na espreita para poder condená-lo e crucificá-lo. Aqui agora a raiva aumenta entre os religiosos, porque fica evidente o coração deles, com apego à lei em relação àquele que sofre. Olha, eu não consigo nem imaginar, nem pensar, nem cogitar na minha mente uma vida de possessão durante 18 anos. Encurvada durante 18 anos por causa de um espírito maligno. Ela estava possessa de um espírito maligno. Qual espírito? Que demônio é esse? Entrou pelo cigarro ou pela bebida? Adultério ou prostituição? Sim ou não? Quando nós vemos alguém possesso, muitas vezes essa é a nossa tentação. Identificar o nome de quem está aí. Fala seu nome. Mas o Senhor não faz nenhuma dessas perguntas. Ele percebe que era demônio. E ele a cura imediatamente. Para essa ele nem pergunta o que queres que eu te faça. Ele impõe as mãos e a Bíblia fala que cura aquela mulher imediatamente. Ele não se preocupou com o histórico. Havia possibilidades, e há possibilidades entre nós, de nós abrirmos portas para demônios de enfermidade, sim ou não? Há ou não? Há possibilidades. Um homem que decide adulterar um casamento com prostitutas, ele está abrindo as portas para um demônio de enfermidade. E ele vai, muito provavelmente, trazer enfermidades transmissíveis nas relações para dentro do seu relacionamento. Ele está abrindo as portas para o diabo. Um homem que procura se endividar está fazendo as mesmas coisas. Um homem que brinca com as possibilidades de risco lá fora, bebendo e dirigindo, fazendo combinações arriscadas, está abrindo as portas
para espíritos de morte invadir a vida dele. Então tem possibilidade sempre. Mas onde é que está a preocupação de Jesus aqui? Onde é que os olhos do Senhor se repousam? Vocês perceberam qual que é a comparação que ele faz? Diferente do trecho anterior que nós lemos, aqui ele fala assim, ó. Mentirosos, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Sabe o que ele viu? Uma sede por libertação, única e exclusivamente. Ele viu sede, ele olhou e viu uma sede por libertação. Ele viu que essa mulher estava cativa. Ele viu assim, um olhar que buscava uma saída daquele cenário. Ele falou, olha, em outras palavras, para os religiosos aqui, ele está falando assim, você não tem vergonha não? Faz algum sentido negar um copo de água para quem está com sede? Vocês dizem aí, religiosos, vocês dizem aí, cheios da palavra de Deus, e você está negando um copo d'água da torneira. Quanto que custa um copo d'água? Essa mulher só está com sede. E aí, não é difícil perceber o seu coração maligno diante do que Jesus faz. A exposição promove vergonha, e essa vergonha faz Jesus ser perseguido, amém? Então, Jesus olha para você, para as suas necessidades, para as suas debilidades, para as suas enfermidades, seja ela de qualquer natureza, como uma ovelha encurralada na cova. Vê como uma oportunidade de manifestar o seu poder e vê como uma sede a ser saciada. Projeta Lucas, capítulo 14, verso 1, por favor. Aconteceu que, ao entrar ele, num sábado, na casa em um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Olha, talvez pareça aos nossos olhos que Jesus estava caçando problema, né? Com tanto milagre no dia de sábado. Mas o sábado tem uma representação cultural impregnada na mente do judeu. Sábado era o dia do descanso. Então, esses fariseus trabalhavam 6 dias no templo, ininterruptamente, porque tinham sacrifícios para serem feitos enquanto havia dia. Então, eles trabalhavam todo o tempo na expectativa do sábado. E no dia da folga, aparecia aquela ligação, aquele infortúnio. Jesus vinha trabalhar, vinha operar milagres, vinha promover um desconforto. E ele faz uma comparação, porque ele via a ira acender no coração deles. Isso é ruim, né? Imagina você, no dia do seu descanso, aquele cliente liga. No dia do seu descanso, o patrão fala assim, dá uma chegadinha aqui. Tem uma coisa que a gente precisa fazer urgente, eu tenho que entregar amanhã cedo. Você recebe com muita alegria, que é tudo que você queria era trabalhar no dia da folga. Mas, em outras palavras, ele está falando assim, quando você descansa, eu trabalho. Jesus não foi envergonhar, ele foi fazer aquilo que estava distante do alcance dos homens. Em outras palavras, ele está falando assim, é no seu descanso que eu trabalho. Ele não está se importando se agora você vai descansar todos os dias. Ele veio se fazer o Senhor do sábado. Amém? Projeta Lucas, capítulo 4, verso 16.
Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, olhou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes estas coisas: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isaías havia profetizado a respeito de um Messias que viria. E ele viria pôr em liberdade aqueles que estavam aprisionados, da vista aos cegos. Jesus lê o livro, se assenta e fala: olha, acabou de se cumprir essas promessas. E ele não faz em qualquer cenário. Ele faz no lugar onde ele foi criado. Ele faz em Nazaré, numa sinagoga em Nazaré, diante das pessoas que viram Jesus pintando tarefinha na hora do culto, que viram Jesus conversando paralelo, chorando, dando chilique, viram Jesus criança, adolescente com as suas crises, viram Jesus de maneira comum e o ouviram agora dizendo: eu sou o cumprimento dessa palavra. Eu sou aquele que havia de vir e libertar os cegos, libertar os cativos, libertar os enfermos. Ele continua dizendo, projeta 4:25, por favor. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Sabe, a sinagoga era composta pelo povo judeu, pelas pessoas que detinham a promessa feita a Abraão. O Messias havia sido prometido para aquele povo. E Jesus, no cenário aqui, ele está falando: olha, não há honra ao profeta senão na sua casa. Aqui é o lugar onde não vamos operar grandes milagres. Aqui estão as pessoas que não receberão aquilo que o Messias que havia de vir fará. E aí ele usa 2 sinais. Ele fala de uma mulher que vivia problemas financeiros e que era Sarepta de Sidom. Não era judia, era gentia. E fala de um homem que foi curado de lepra, mas havia muitos leprosos em Israel. Nenhum deles foi curado, mas Naamã de Ciro, outro gentil. Para aqueles que não tinham a descendência genética de Abraão, ele está falando: eu vim promover provisão e cura. Eu vim dar-lhes aquilo que eles necessitam. Ele veio aqui mostrar que ele não veio dar para quem estava qualificado, para quem pertencia a uma linhagem, mas ele veio dar para quem precisava. Haviam muitas necessidades dentro da aliança, mas a base da aliança era uma doutrina, era uma regra, era um sacrifício, era a lei. Eram os fariseus. Ele traz esses 2 exemplos, de suprimento no meio da miséria e de cura no meio da enfermidade, para aqueles que não mereciam. Amém? O primeiro milagre foi de provisão e o segundo de cura. Ele veio proclamar boas novas aos pobres. E a boa nova
que o pobre deseja é... Qual que é a boa nova que o pobre mais espera ouvir? O que o necessitado espera ouvir? O que o endividado espera ouvir da voz do Senhor? Está pago, está consumado. Aqui, ó, cadê o extrato de dívida? Está pago, traz, eu vou pagar, não importa o preço, tetelestai, está consumado. Ele não vem com outra palavra, ele não vem com um livro para você ler. Ele vê a necessidade, ele não vem com um ritual de orações, ele não vem com uma campanha de arrecadação. Ele não vem com nenhum requisito qualificador. Ele vem diante da necessidade e resolve o problema. Por quê? Porque o coração dele anela com a necessidade dos filhos. Principalmente se os filhos não merecem. Esses são os olhos do Senhor para conosco. Naamã recebeu porque não merecia. Não merecia, estava fora das qualificações. Às vezes nós olhamos para as nossas necessidades e não recorremos para a fonte da provisão e de cura. Nós procuramos as fórmulas e as pessoas que podem nos ajudar. Porque os nossos olhos ainda estão enuviados, embriagados com a doutrina do merecimento, com a justiça própria. Em outras palavras, ainda buscamos em nós mesmos formas de nos suprir e resolver os nossos problemas. Mas aquilo que nos qualifica é justamente não estar qualificado. É entender que o Senhor tem um olhar específico sobre cada um de nós e cada uma das nossas necessidades, seja qual for ela. Talvez você precise de uma cura física e as circunstâncias, o tempo já te convenceu de que essa enfermidade está aí por causa de uma escolha, está aí por causa de um estilo de vida. Talvez uma promessa que tarda na sua vida, você já aceitou a possibilidade de ser culpa sua. Porque aos seus olhos, ao seu tempo, você não preservou as coisas que deveriam ser preservadas. Antes a entregou ao léu, à mão de outros. E aí você vai se conformando à esterilidade, à falta de multiplicação, à falta de recursos, à falta de cura. Por quê? Porque os seus olhos só conseguem passear sobre as suas qualificações. É muito difícil achar cura aí. Não tem, no mar de imperfeições, algo que seja perfeito o suficiente para te suprir. Mas há um que olha para você de uma maneira diferente e detém toda a provisão e não está preocupado com o seu histórico. Não está preocupado com o tempo, não está preocupado com as circunstâncias, muito pelo contrário. Ele fala, olha, eu não te deixo nem te abandono. Ainda que seja escolha sua o vale da sombra da morte, estarei contigo até a consumação dos séculos. Sua vergonha é a nossa vergonha, só para manifestar o meu poder. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O vexame financeiro é só para promover para você e para aqueles que estão diante dos seus olhos a imagem certa a seu respeito. Há um que te sustenta e há um que te provê. Há um que sustenta a sua casa, há um que multiplica os seus recursos, há um que te cura. E a cura não está baseada no seu comportamento. Talvez não haveria entre nós nenhum motivo para recebermos uma cura milagrosa. Se você puxa na internet a quantidade de alimentos com condições suficientes para promover um câncer, você vai ver que boa parte da sua alimentação está comprometida. Aí, quando ele sobe no diagnóstico médico, é só uma clareza que você tem. A culpa é minha, porque nunca fiz uma dieta, nunca fiz uma atividade física, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Da mesma forma, é quando você se vê endividado, em aperto, com problemas financeiros, é a mesma coisa. Você nunca deu atenção devida para essas coisas. Você nunca poupou. Você nunca fez uma reserva de emergência. Você nunca fez, você nunca fez, você nunca fez, você nunca faz, você nunca tem. É você no centro. E nós não conseguimos, nesse momento, olhar com os olhos do Senhor sobre as circunstâncias e ver as necessidades como Jesus vê.
Como que ele vê? Ele olha para o necessitado e o vê como essa ovelha que caiu no buraco, incapaz de resolver o problema sozinho. Ele olha para a sua vida financeira, para a criação dos seus filhos, para aquilo que te encurrala, com uma oportunidade de manifestar o poder e a glória deles. Amém? Que o Senhor nos dê olhos que veem nesses dias, como o Senhor vê. Vamos ficar de pé? Tem uma música da Fernanda Brum, acho que é Meu Primeiro Amor. Vê se tem ela com letra aí. Amém? Os olhos do Senhor repousam sobre a necessidade dos filhos, com provisão e com cura. O Senhor não vem até nós com uma caderneta de questionamentos para averiguar os motivos pelos quais você se encontra naquela circunstância. Não, Ele vem com a provisão que você precisa, seja ela emocional, seja ela recursos, seja ela cura física. Esses são os olhos do Senhor. Mas nós precisamos ver como Ele vê, enxergar como Ele enxerga. Nós precisamos de uma percepção espiritual a respeito de tudo, a respeito de quem o Pai é e a respeito de quem são os irmãos que Ele tem colocado do nosso lado. Às vezes, você só precisa de um abraço, às vezes você só precisa de uma visita, né? Mas o que vão pensar se eu pedir ajuda? Muitas vezes as restrições e as resistências são maiores, né? Então que sejam abertos os olhos do seu coração. Tem que você fechasse seus olhos. Nós vamos cantar uma música. Amém?